Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa. E, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto que nós vamos abordar no nosso programa hoje vai ser como o estilo de vida afeta a saúde da sua pele. Solta a vinheta. A nossa entrevistada é médica, cursou a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e fez residência em dermatologia no Hospital das Clínicas e doutorado na Unicamp. Tendo, além do título de especialista em dermatologia, também o título de especialista em hanseníase, pós-graduação em saúde pública e medicina de trabalho. O currículo completo da doutora estará na nossa bio aqui do canal. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Denise Stein. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson, é um prazer estar aqui. Eu sempre gosto muito de poder conversar com as pessoas, né? E falar dessa área que eu sou apaixonada, que é a dermatologia. Doutora, nós é que agradecemos a sua presença e a confiança em estar aqui conosco e poder falar um pouco a respeito de como o estilo de vida afeta a saúde da sua pele. Isso para nós é muito importante, para todos nós que estamos assistindo agora. Eu vou fazer uma breve introdução para eu poder começar a fazer as perguntas para as senhoras, que eu tenho um monte aqui, um monte de dúvidas que a gente vai tentar ver se consegue, obviamente, saná-las aqui com o nosso bate-papo. Doutora, a saúde da pele está intrinsecamente ligada ao nosso estilo de vida. Hábitos diários, como alimentação, sono, exercícios físicos, níveis de estresse e proteção solar, desempenham um papel fundamental na aparência e vitalidade da pele. Escolhas adequadas podem promover uma pele saudável, radiante e resistente ao envelhecimento precoce, enquanto comportamentos inadequados podem levar a problemas dermatológicos e acelerar o processo de envelhecimento cutâneo. Portanto, adotar um estilo de vida equilibrado e consciente é essencial para manter a saúde e beleza da pele a longo prazo.
Iniciando o nosso bate-papo de hoje, eu pergunto para a doutora, quais são os alimentos que podem contribuir para uma pele saudável? Nelson, antes de mais nada, eu queria dizer que essa introdução ela está perfeita, né? Eu acho que talvez as pessoas até fiquem pensando, mas isso é chover no molhado, porque certas frases elas são sempre repetitivas, né? O estilo de vida e tudo mais. Mas isso é algo muito mais importante do que pode parecer, porque até nós especialistas, né, eu que fiz assim dermatologia a vida toda, a gente muitas vezes fica assim muito voltado, né, para a doença dermatológica e de alguma forma não contribui para que a saúde dessa pele seja mantida, né? Isso está envolvido com tudo. Então, acho muito importante esse entendimento, porque não são frases feitas, assim, é a realidade. A pele ela vai repercutir o que está acontecendo com o organismo e vai nos dar sinais importantes, né? Às vezes, certas manifestações de pele elas já apontam uma doença metabólica, elas já apontam que você estaria mais inflamado por dentro, e isso certamente vai ajudar, né, a cuidar da pele, mas também do organismo como um todo. A gente nunca pode esquecer que a gente é um todo. Muitas vezes a gente começa a partir assim a pessoa em pedaços e trata de cada áreazinha específica. Isso não é a realidade. A alimentação é a base de tudo, porque a alimentação ela vai nos trazer a nutrição, e a nutrição é fundamental para que a gente produza energia e mantenha esse organismo vivo, né, fazendo em todo o seu esplendor, né, as reações químicas, o organismo assim é uma perfeição. Então toda engrenagem ela depende desses nutrientes que vêm através da alimentação. Os nutrientes melhores para a pele são aqueles que possam ter alguma característica anti-inflamatória. Então, às vezes, é um pouco mais fácil da gente falar aqueles que são ruins para a pele, né? Então, existem determinados tipos de alimentos que são muito inflamatórios e geram, então, avermelhamento, mais probabilidade de alergias, mais irritações na pele e, assim, não permitem que a pele nos proteja como ela deveria. Então, os ruins para a pele são os alimentos de alto índice glicêmico, né? Aquilo que, quando você ingere, na verdade, já se transforma numa glicose muito alta no seu sangue. Isso inflama muito. Então, assim, doces de uma maneira geral, todo aquilo cheio de açúcar industrializado, né? Também, de uma certa forma, excesso de massas, de pão, são alimentos que inflamam a pele. E também o leite e os derivados do leite em excesso também, porque não pela gordura, porque nós também precisamos de gordura, mas pela proteína mesmo, e nem pela lactose também, que algumas pessoas são mais sensíveis, mas pela própria proteína do leite, que é a caseína, nós temos uma certa dificuldade de digestão, né? Porque, afinal de contas, o leite é da vaca e não do ser humano, então existe essa complicação, e a gente não tolera tão bem nesse sentido. Então, leite e derivados do leite, em excesso, eles são prejudiciais à pele, inflamando a pele. Inclusive, é interessante porque, assim, alguns anos atrás, né, muitas vezes a gente recebia pacientes falando: doutor, o chocolate me faz mal, porque eu como um pedaço de chocolate já parece uma espinha. E a gente pensava, não havia, assim, estudos nesse sentido, e a gente não fazia uma correlação entre o chocolate e a piora de inflamação na pele. E hoje, na verdade, essa relação é feita não diretamente com o chocolate, o cacau. Inclusive, o cacau, né? Se você tiver um chocolate
70%, 90%, eles são até muito nutritivos, né? Mas o que é ruim no chocolate é que a maioria deles está cheio de açúcar, de confeitos, de leite. Então, certamente, hoje há essa correlação da maioria dos chocolates, né, que são açucarados e com muito leite, de provocarem uma piora da inflamação da pele, né? E esses alimentos de alto índice glicêmico e o leite e derivados, eles são especialmente complicados, né, ou contraindicados quando você tem doenças inflamatórias, que a acne vamos dizer, um exemplo muito típico, mas também a psoríase, que são aquelas placas avermelhadas no corpo todo, dá muito no couro cabeludo e parece caspa, também relacionados com outras doenças que são autoimunes, como o próprio vitiligo, né? Hoje em dia, você vai num congresso de dermatologia, há uma orientação para a dieta do paciente que tem vitiligo e que ele diminua o glúten, que ele diminua o açúcar industrializado, então é uma doença que também está relacionada. Diminui a inflamação, né, doutora? Hã? Diminui a inflamação. Diminui a inflamação. Tudo isso que eu estou falando, né, para diminuir a inflamação. Então, na verdade, os anti-inflamatórios são bons. Então, as verduras verdes, né? Os carotenos, que são também assim, cenoura, o tomate, né? As que têm as cores, assim, né? As que têm vitaminas, como vitamina C, que é a laranja, o limão. Então, assim, um conjunto de alimentos misturados sempre é muito bom a mistura, né? Você ter os legumes de uma maneira geral. Mas a carne, o peixe, o frango, o ovo, são também importantes porque tem proteína, né? E o organismo, ele precisa desses nutrientes importantes, que é a proteína, a gordura e menos do carboidrato, mas os três, eles entram num conjunto importante. E você falou do envelhecimento, né? E conforme a gente envelhece, o organismo perde também a musculatura, tem mais tendência a ter mais dificuldade de manter a musculatura. Então, a proteína é a matéria-prima para manter esse músculo. Então, essa dieta mediterrânea, onde você tenha saladas, onde você tenha verduras, onde você tenha peixe, onde você tenha ovo, azeitona, o azeite de oliva, é uma alimentação, assim, mais ou menos... complementar. Equilibrada e que te traz todos os elementos necessários, né, no dia a dia. E aí a gente teria muita coisa que falar, né? Se você pensar na alimentação do dia a dia, você tem que beber muita água. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, a próxima pergunta que eu ia fazer para a senhora. Como o consumo da água está relacionado à pele? Está relacionado por causa dessa máquina que precisa de água para funcionar. Nós temos praticamente 60%, 70% de água, né, na pele, e quando a pele está desidratada, ela fica murcha, ela fica ela fica sem o brilho, sem a vitalidade, né? E além do que, se faltar água, você não consegue fazer a maior parte das reações químicas fisiológicas que são interessantes. Você precisaria beber mais ou menos 40 ml de água para cada quilo de peso, né? Então, uma pessoa aí de peso médio, de 60 quilos, mais ou menos beirando 2 litros de água. Essa água é bom que ela seja distribuída, né, ao longo do dia, e as pessoas mais idosas, é importante que não bebam muita água na hora de deitar, porque também, senão, vão levantar mais vezes para urinar, mas assim, bebendo essa quantidade de água até umas 6 horas da tarde, é interessante para que você compense o seu organismo, né, forneça ao seu organismo a quantidade de água que ele precisa.
E, na verdade, essa água, à medida que você faça essa ingestão, tem que ser muitas vezes acompanhada dos sais também, né? A gente precisa manter a água também com a quantidade de sais adequados para que a hidratação seja mantida de forma fisiológica, né? Os sais também são necessários. Então, também quem faz muito exercício, quem sua bastante durante o dia, precisa também sempre estar lembrando das compensações dos sais. Às vezes você pode até pôr um pouquinho de sal na água, ou você pode ingerir certos suplementos que tem, como o hidrolift, que é um pozinho que você põe numa quantidade X de água e ele já tem a quantidade de sais necessários também para manter essa hidratação ideal. Então, é muito importante que você tenha essa ingestão de líquido junto com a ingestão dos alimentos, né, como eu falei, de forma mais equilibrada e, assim, principalmente, não excedendo. E sempre dando preferência à comida de verdade, à comida, né? E não a salgadinhos, a enlatados, a tudo aquilo que, de alguma forma, foi processado, né? Então, a comida de verdade é muito mais interessante. E você dividir bem as suas refeições, né? Não tem necessidade de ficar comendo toda hora, e toda hora com uma balinha, toda hora com uma bolachinha, toda hora com um biscoito, porque isso depois interrompe o ciclo adequado do seu metabolismo e te deixa mais inflamado de uma maneira geral. Não é para ficar enganando a mitocôndria todo o tempo. Isso. Exatamente. Doutora, como que o estresse ele pode afetar a pele? Como? Então, o estresse, ele afeta a pele, né? Tá. O estresse, ele é um vilão, né? Eu digo porque a gente, às vezes, se importa tanto com certas coisas, né? Se importa, às vezes, de ter um carro bacana, se importa com a aparência das pessoas, né? Mas, assim, o que é mais importante de tudo é que você se conhecesse e soubesse lidar com o seu estresse. Isso porque, na verdade, é muito difícil nós, hoje em dia, na vida que nós temos, né, principalmente numa cidade grande, assim, a gente não seja submetido ao estresse. A gente é submetido ao estresse porque estamos preocupados com o trabalho, estamos preocupados com o trânsito, estamos preocupados com as nossas contas, estamos preocupados com o nosso, assim, os nossos compromissos. Às vezes assim, a gente se desentende com alguém e fica preocupado, às vezes a gente não está dando conta, né, dos nossos compromissos, ou financeiros, ou outros. Então, a gente tem estresse, né? E se esse estresse for excessivo, ele provoca uma mudança num dos principais hormônios que nós temos, né, que faz parte, né, que é o cortisol. Né, o cortisol é um hormônio que ajuda o ser humano a enfrentar o estresse. E ele vem lá né, do homem pré-histórico, que aí se ele ia fazer uma caçada, ele se estressava, né, enfim, para conseguir aquele alimento que ele precisava. Mas aquilo, em geral, era naquele momento, e depois aquele estresse voltava, aquele cortisol baixava de novo e voltava ao nível normal, ao nível fisiológico. E hoje não, a gente está, às vezes, permanentemente estressado. Permanente. Antigamente eles não tinham WhatsApp, né? Exato, exato. As Isso que informações... você. Não, mas você citou uma coisa super importante, porque parece brincadeira, né? Mas não é, não. Mas não é, porque eu, por exemplo, né? Eu sou preocupada com os meus pacientes, né? Quero o bem-estar deles e tal.
E aí eu trabalho praticamente o dia todo. E eu tenho que me concentrar no meu trabalho. Se eu estou atendendo uma pessoa, eu tenho que, assim, focar nela totalmente, ouvir o que ela está me dizendo. Começo, meio e fim, né? E aí eu sei que aquele negócio está apitando ali. E enquanto eu estou atendendo, entraram um monte de mensagens. E aí você vai lá e tenta dar conta. E você fica frustrada, porque você não consegue dar conta daquilo. Então, é uma nova jornada de trabalho que apareceu e que ainda não está sistematizada. Você não sabe como lidar com ela, Não né? existe limite, né, doutora? Não existe limite. Acho que está faltando o limite, cada um ter o seu limite e pensar no outro. Né? Determinar horários e tudo mais, já é uma grande coisa. Inclusive, né, Nelson, eu tenho netos, né? E eu procuro manter contato com eles o máximo possível. E aí a gente vai almoçar um dia da semana. E a coisa mais difícil é eu conseguir tirar o celular deles. Eles têm assim, duas meninas 14 e um menino e uma menina 12. E assim, é uma coisa assim que eu fico treinando como fazer para que eu possa, naquele momento do almoço, ao menos, eles ficarem sem olhar aquele celular. Vamos lá, gente, vamos. Fizemos até brincadeiras para ver quem toca, daí vai ter que mostrar a mensagem, sabe, para tirar aquilo, mas é impressionante a dificuldade, né? Mas isso é uma experiência que todos nós estamos vivendo, né, doutora? As pessoas marcam pelo celular um encontro e a hora que a senhora encontra com a pessoa, ela mostra para as outras que vocês estão juntos, mas difícil, o bate-papo... Mas elas não junto, muitas vezes com você. Você está ali com a pessoa e todo mundo está vendo e você mesmo não consegue dialogar com a pessoa. Outra coisa que eu tenho sentido, que é o seguinte, às vezes a gente fala com a pessoa o tempo todo, olha, fala com ela o tempo todo, tal, não sei o quê, e depois a gente se encontra com aquela mesma pessoa. Não tem muito assunto, o assunto é repetitividade. A pessoa vai, você lembra que eu te falei aquele dia, assim? Porque já está tudo, é imediatismo, né? Está muito rápido tudo. Exatamente. E assim, então, a gente tem cada vez mais dificuldade de lidar com o estresse, né? E tem pacientes, às vezes, que ficam até bravos quando a gente cita essa questão, porque fala assim, mas se for assim, todo mundo vai ficar doente, e está todo mundo ficando doente. Mas está todo mundo doente, está todo mundo doente. Então, assim, isso... Inclusive, a pandemia, né, se é que ela pôde trazer alguma coisa de um pouco mais de benéfico para mim, por exemplo, ela trouxe isso, né, essa reflexão, essa observação, porque eu trabalho demais e eu estou tão assim ligada que eu não tinha tempo, né, para, às vezes, prestar atenção em coisas do dia a dia simples. E no momento da pandemia, eu não tinha pacientes para atender, eu não podia. Então, muita coisa assim veio à tona de quanto você está estressado no seu dia a dia e nem percebe, de como você não presta atenção em coisas que são importantes e que vai rodando nessa quantidade de estresse. E o estresse, justamente porque ele mantém esse cortisol alto, ele favorece a inflamação. E a inflamação, de uma maneira geral, no seu organismo, ela fica um pouco escondida, você não tem sinais, às vezes, tão evidentes, mas, de repente, ela explode. E na área da pele, ele explode com coceira, com avermelhamentos, com as várias dermatites, né? E, às vezes, lesões assim que inflamam e depois infeccionam. E as pessoas, às vezes, ficam obcecadas. Eu tenho alergia a isso, eu tenho alergia àquilo, e eu não posso isso, não posso isso, não posso aquilo. Não é nada disso. Às vezes, ela está inflamada e está reagindo às coisas do dia a dia, né? Então, assim, na verdade, a pele procura mostrar, né? E explode muitas vezes até como um pedido de socorro para... Um alerta, me socorre aí. Exatamente. E uma coisa muito triste é que esse cortisol vai permanecendo alto, e uma hora, Nelson, ele despenca, né? Uma hora de tanto estresse,
né, sobrecarga nesse sentido, você baixa o teu cortisol e aí você fica sem energia. E você nem sabe, você nem está entendendo nada, mas é aquela situação que depois você já acorda desanimado, que você já acorda sem pique, que você não consegue prestar atenção nas coisas, que você esquece tudo, porque você já está sem, ou está com os níveis daquele hormônio que é um hormônio de energia muito baixo, né? E aí é muito mais difícil, às vezes, até de você controlar o baixo nível do cortisol do que o alto até, né? Então, a gente... Isso é um problema da modernidade, da nossa vida atual e repercute diretamente na pele e na saúde, né? Doutora, ainda se falando em pele, claro que é o nosso tema aqui, como que a exposição ao sol pode prejudicar a pele e qual a importância de utilizar o protetor solar regularmente? Então, a pele, ela é o órgão, é um órgão grande, né? A gente compete com o intestino, a gente diz que a pele é o maior órgão do corpo humano. Mas o intestino é enorme também. E o intestino é enorme também, né? Então, é muito interessante porque, na verdade, o intestino e a pele têm muitas correlações, né? Então, a pele, ela é uma barreira para nos proteger do que vem de fora. Mas ela é uma barreira dinâmica, né? Ela não é uma barreira como se fosse, né, só uma carapaça que a gente vestisse, um bloqueio, né? Um bloqueio. Ela interage e ela também vai reagir perante as questões. Infelizmente, né, a radiação solar, principalmente aquela que vem... Bom, todas as radiações solares, elas têm alguma agressividade à pele. As principais que a gente fala é a radiação solar UVA, a radiação solar UVB e a radiação da luz visível, né? E também o infravermelho. Então, assim, a radiação solar UVA, ela existe o dia todo, né? Amanhece, já tem essa parte da radiação do sol e ela entra na nossa pele e atinge uma certa profundidade. A radiação UVB, ela começa por volta lá das 10h30, 11 horas, conforme também o local que você esteja do mundo, enfim, e ela vai até umas 2 horas da tarde. Essa é a mais agressiva do ponto de vista de queimar a pele e de ser a grande responsável por facilitar o câncer de pele. E a gente tem a luz visível, que hoje está se descobrindo que nós temos 40% de luz visível na radiação solar e ela é responsável por manchar a nossa pele. Então, o conjunto dessas radiações agride a nossa pele. A UVB, ela bate diretamente no DNA e, às vezes, causa deformidades, né? E isso, depois, a longo prazo, vai se multiplicando e leva ao câncer de pele. Agora, tudo é uma questão de bom senso, tudo é uma questão de equilíbrio sempre, né? E então a gente tem que lembrar que o sol é importante também para a produção da vitamina D, né? Isso é uma grande discussão. A vitamina D é uma vitamina que ela é um hormônio, na verdade, ela é um hormônio muito ligado à saúde óssea e também à nossa imunidade. Então, se discute muito sobre isso, a gente precisaria tomar um pouco de sol sem filtro solar, 10, 15 minutos aí numa área um pouco maior do corpo. E horários também, né, doutora? Horários também. Mas a questão é que a vitamina D, ela existe na nossa pele numa forma não ativada. E para que ela seja ativada, ela precisa da radiação ultravioleta B. E a radiação ultravioleta B é por volta das 11 às 2 da tarde. E é justamente a radiação que nós, dermatologistas, pedimos para a pessoa ter o maior cuidado. Só que, né, à medida que a gente vive numa cidade grande, está todo mundo trabalhando o dia todo sem luz nenhuma, isso está dando uma epidemia de baixa vitamina D.
Então, dentro do possível, algum contato com a natureza, 10, 15 minutinhos na sua varanda, né, nesse horário entre as 11 e as 2, é importante para a ativação da vitamina D. Só que isso é um assunto que a gente poderia ficar conversando horas e horas, porque existem muitas especificidades. O idoso, por exemplo, ele não ativa tão facilmente a vitamina D. Então, não dá para ficar pedindo para um idoso tomar 2 horas de sol para ativar a vitamina D, porque favorece câncer de pele. Então, ele teria que suplementar. Então, muitas situações nós vamos precisar suplementar, mas a gente tem que estar de olho nessa questão. Agora, quando você vai para a praia, quando você vai para o clube e você vai tomar sol, não tem jeito, você tem que proteger a tua pele, porque a quantidade de sol vai ser excessiva. Você vai, a hora que você começa a ficar vermelho, é pedido do socorro da pele, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a UVA envelhece a pele, porque ela atinge os vasos, atinge diversas células. Então, existe essa questão de proteção, a nossa pele é suscetível a isso, né? Então, é muito importante, sempre equilibrando, né, com a quantidade de sol, você se proteger, espalhar bem esse filtro, repetir o uso, sempre com esse equilíbrio de questões relacionadas a quantidade e quanto você está se expondo, entendeu? Para que você tenha também, dentro do possível, o aporte da vitamina D e, ao mesmo tempo, cuide da sua pele, proteja a sua pele. Legal. Doutora, vamos falar agora um pouquinho sobre o tabagismo. O tabagismo pode afetar a pele? Ele afeta a pele. Ele é péssimo para a pele. Na verdade, nós dermatologistas, como a gente tem um olho clínico para a pele, a gente até descobre quem fuma, mesmo que a pessoa não dê essa informação. Sendo bem assim, tentando resumir bem, sendo bem simples, é como se ele interrompesse a circulação adequada da pele. É como se ele fosse fechando teus vasos e não deixando a pele ter a nutrição. A pele recebe os nutrientes pelo sangue, né? E aí você vai fechando esses vasos e é como se tivesse né, no coração, se não tiver irrigação suficiente, você tem um infarto e teu tecido necrosa. A pele vai acontecendo isso, você vai ficando sem a irrigação necessária. Então, uma pele de um fumante, ela não cicatriza bem. A gente não pode, muitas vezes, operar uma pessoa quando ela fuma todos os dias, um maço por dia, porque ela não vai conseguir cicatrizar um corte, ela não vai conseguir ter os elementos de oxigenação da pele para fazer aquela cicatrização, né? Aquela cicatrização que seria natural. E você precisa pedir para ela parar de fumar para que você possa depois cortar a pele dela e fazer uma cirurgia nesse sentido. E a pele vai ficando sem a irrigação adequada, amarelada, também assim... sem vida, vamos dizer. Sem vida, sem viço, como a gente poderia dizer. O cigarro, infelizmente, eu não consigo encontrar nada de positivo, né? Como eu falei, o sol, ele nos dá um bom humor, né? Ele ativa a vitamina D, ele tem aí, né? Se não for excessivo, se for adequado, se for da forma correta, ele nos ajuda em algumas coisas. O cigarro não ajuda em nada, né? Ele vai se infiltrando como um vilãozinho ali, assim, escondido e facilita câncer de bexiga, de câncer de pulmão, como a gente já sabe muito bem, vai facilitando essas doenças crônicas, como a gente tem hoje em dia, Alzheimer e tudo mais, então facilita muito, assim, manter processos inflamatórios, então ele é péssimo para a pele e para o organismo como um todo, né? Doutor, nós estamos falando dos vilões. E o álcool pode influenciar a saúde da pele? Influencia, mas o álcool é mais assim a nível de alimentação, né? Porque no fim ele é
uma questão do açúcar, né? Do açúcar e também em bastante quantidade. O álcool ele provoca uma vasodilatação, né? E algumas doenças de pele, como a rosácea, né? Que é uma inflamação, ela reage imediatamente a isso, né? Então, a pessoa que tem rosácea, quando bebe um pouquinho mais de álcool, ela já fica avermelhada e aquele vermelho demora muito para desaparecer. Então, de alguma forma, naquele momento, você aumenta a inflamação, né? Então, o álcool também, assim, pela parte nutricional e pela parte dessa vasodilatação que ele causa, ele acaba prejudicando a pele. Tudo que você está inflamado, se você tem psoríase, se você tem acne, a própria rosácea, como eu falei, que é uma das piores, você vai piorar essa inflamação, esse avermelhamento da pele, vai coçar mais se você tiver com alergia, quando você beber álcool em excesso. E assim, daí o álcool vai causando uma doença metabólica, né? Até porque você substitui o alimento por ele e você vai facilitando certos processos inflamatórios, como gordura no fígado, e vai... Vai afetar a pele no final. Os alcoólatras, quando eles são alcoólatras mesmo, né, que a quantidade de álcool é excessiva, eles têm problemas na pele de avermelhamento, de escamação, até porque eles também perdem nutrientes que são substituídos, né, somente pelo álcool. E aí a pele também é uma pele sem vigor, né, sem viço e sem nada quando há o exagero. Doutora, a senhora falou em psoríase. Psoríase tem cura? Essa é uma pergunta excelente, né? Que é a pergunta que não quer calar, como a gente diria. A psoríase é uma doença inflamatória que ela é considerada... Ela não é propriamente uma doença autoimune, né? Como o vitiligo. As doenças autoimunes são doenças onde, de repente, o teu organismo te ataca, como se ele estivesse perdido, assim, não sabe o que atacar e te ataca, né? É um desequilíbrio também. A psoríase, ela não é propriamente um autoataque nesse sentido, mas é como se a resposta inflamatória que você devia ter, ela está exagerada e ela não consegue parar, né? Então, ela é uma das doenças de pele mais inflamatórias, caracterizada por placas vermelhas, descamativas. Só para você ter uma ideia, como mexe com a fisiologia, na psoríase, assim, na tua pele normal, nós temos as camadas da pele e a pele troca constantemente. Então, entre a derme e a epiderme, para chegar assim, uma célulazinha ali que está encostando na derme lá embaixo, e ela vai indo, vai caminhando, até ela sair aqui na superfície da minha pele, isso eu levo uns 28 dias, assim, um ciclo para acontecer e não se percebe. Agora, na psoríase, que é uma doença inflamatória, esse ciclo está acelerado. Então, você troca essa pele em 3, 4 dias, né? Então, está tudo acelerado. E ela é a doença mais relacionada com comorbidades, né? Como pressão alta, como, eventualmente, até diabetes tipo 2, como, assim, uma tendência maior até para ter doenças cardíacas, né? O próprio infarto, AVC, porque ela é uma doença da inflamação. E hoje, até, eu preciso dizer isso, porque, assim, eu fico até ansiosa, mas eu acabei de ir para um congresso mundial de dermatologia em Singapura. Esse congresso acontece a cada 4 anos, e a tônica desse congresso foi dizer: tudo que você tem na pele, de alguma forma, está relacionado com a inflamação interna. Né? E a gente não fazia tanto essa correlação. Se eu tiver o melasma, ele está inflamado lá dentro. Se eu tiver a psoríase, eu estou inflamada lá dentro.
Se eu tiver a acne, eu estou inflamada também lá dentro. Se eu tiver a dermatite atópica, que é um eczema, assim, de muita coceira, eu estou inflamada lá dentro. Então, em todas essas doenças, nas aulas a respeito delas, não se deixava de falar também disso. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje em dia você tem remédios muito sofisticados para psoríase. Eles são chamados remédios biológicos, remédios que vão num alvo dessa inflamação bem concretamente, e você, se tomar esses remédios, você poderia ficar sem lesões e você praticamente estaria, vamos dizer, curado. Mas, de uma certa forma, você tem essa dependência. E a gente tem que começar a pensar mais em abordar um indivíduo também, até por aspectos de estilo de vida e dietéticos, para que ele talvez tenha uma melhora da psoríase. E isso não é muito, vamos dizer assim, explorado como deveria. E tem pessoas, às vezes, que fazem referências, né, de já terem até se curado da psoríase com um estilo de vida adequado. Claro que aí é uma coisa bem assim ampla e às vezes uma dieta cetogênica, enfim, mas depende do indivíduo, né, doutora? Se o indivíduo, a gente nota nitidamente muitas doenças de pele e a própria psoríase. Às vezes o indivíduo teve um surto de psoríase, depois ele consegue melhorar, ele vai lá, passa alguma coisa, toma alguma coisa, melhora. E fica bem. Só que passa um tempo, se ele tiver um estresse muito grande, que ele não está conseguindo absorver, resolver e está, assim, estourando aquilo, ele realmente pode piorar da psoríase. Então, está tudo muito ligado. De novo, o estresse, a alimentação, o sono, o exercício, tudo precisa ser na medida certa e o indivíduo precisa ficar bem. Se ele estiver bem, ele talvez consiga, num conjunto aí, até se curar da psoríase. Assim, no sentido de que ele continua tendo a predisposição, mas ele consegue controle sobre isso. Pelo que a senhora está explicando aí, todos os problemas que nós temos da pele, na verdade, não são da pele, são dos nossos organismos internos que se manifestam na pele. É que, por exemplo, quando você fala de acne, né? A acne acontece no folículo pilosebáceo ali, né? Na glândulazinha sebácea, ela está na pele, né? Ela é da pele, então seria uma doença que as estruturas estão na pele, mas há uma repercussão do organismo também, né? Eu queria chamar a atenção que isso também ficou muito evidente no tempo da pandemia, porque você deve lembrar que muita gente falava assim, nossa, mas a pessoa era jovem, ela estava bem, ela evoluiu tão mal, infelizmente, às vezes faleceu com a Covid. O que acontece? E os nossos colegas médicos que enfrentaram a pandemia lá trabalhando no dia a dia, eles falam isso, que os maiores motivos foram sobrepeso, inflamação, obesidade, que tiveram mais correlacionados. E às vezes o indivíduo ele fica achando que ele está bem, mas ele está dentro ali com vários sinais inflamatórios que não vieram à tona exatamente, mas estão ali prestes a se manifestar. Chega uma doença inflamatória, altamente inflamatória como a Covid, ele não deu conta, porque já estava tudo desequilibrado, né? Doutora, a senhora falou do sono aí em dado momento. O sono também pode impactar a saúde da pele? Totalmente, porque o sono, ele é mais importante, muito mais importante para a nossa saúde do que a maioria das pessoas imagina. E a gente tem uma série de distorções hoje em dia que são alimentadas e que aquilo parece assim divertido e não sei o quê, eu sou noturno e não sei o quê. O organismo, ele é regulado pelo ciclo circadiano.
Então, é necessário o ser humano ter essa questão do dia e da noite. Ele precisa dormir de noite, né? E ele começa a produzir um hormônio muito importante, que é a melatonina, quando começa a escurecer. E essa melatonina faz uma curva de aumento, né, durante a noite. E se ela tiver sucesso nessa curva, se for tudo adequado, ela gera, no final das contas, uma produção de um hormônio essencial para a nossa vida, que é o hormônio do crescimento, é o GH. Então, o GH, ele é acionado durante o sono, se esse sono é profundo, se esse sono realmente acontece da forma adequada. Se você, assim, acorda toda hora, se você fica naquele sobressalto, se você tem apneia do sono e está toda hora sem oxigenação, naqueles roncos ali que você para de respirar, tudo isso vai fazer com que você não tenha esse aprofundamento e não consiga produzir esse hormônio que faria uma espécie de limpeza, uma espécie de reciclagem. Então, assim, se você está com o seu celular, ele está descarregado, não adianta você fazer o que você quiser, ele não vai funcionar. E é mais ou menos o que aconteceria, a gente vai ficando depauperado, né? A gente vai ficando sem fazer a regulagem que a gente precisaria. E também não vai tendo noção, isso vai interferindo na sua saúde fisiológica, até você tem muito mais facilidade de engordar, você tem muito mais facilidade de diminuir essa inflamação interna, tudo vai ficando inadequado, né? Então, o sono é fundamental e até, infelizmente, as pessoas que não têm o ciclo circadiano, né, que, assim, são, por exemplo, pilotos de avião, viajam noturno, ou então o próprio médico, né, que dá plantões e plantões, ele vai pagar um preço da saúde por isso. Agora, Nelson, a gente está tentando aprofundar, estou adorando essa conversa, né? Bom, Mas eu estou amando. a gente tem que lembrar que sempre cada indivíduo é um indivíduo. Essa que é a coisa maravilhosa, né, do ser humano. Então é óbvio, né, que você tem sua genética, o outro tem aquela genética. Então você sempre vai ter as coisas que você tem mais fragilidade, né, ou mais controle, baseado nessa questão genética. Agora, hoje existe a epigenética, e a epigenética é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre pilares de estilo de vida e fatores como sono, alimentação, exercício físico, controle do estresse, que fazem com que você consiga regular teus genes. A epigenética é você desligar ou ligar uma tendência do teu gene. Você não está mudando o teu gene, mas você está ajudando ele desligar de uma coisa ruim para você, né? Ou, pelo contrário, você está ajudando ele ligar uma coisa que não seria interessante, entendeu? Então, a gente tem controle sobre isso, né? A gente pode muito bem melhorar aí a preciosidade dessa vida humana com a questão do estilo de vida, né? E a gente despreza um pouco isso em geral. Doutora, cá entre nós, a poluição pode afetar a pele? Sim, porque o nosso organismo, ele trabalha produzindo energia, né? E quando a gente produz energia, a gente oxida, né? Então, a gente precisa sempre, de uma certa forma, limpar essa oxidação. E muitas vezes existem fatores, né, que na verdade aumentam essa oxidação, né? E isso é que acontece, né, com tudo isso que nós estamos falando, né? A própria questão do sono, a própria questão da alimentação, tudo isso faz com que a gente oxide mais. E por isso que a gente precisa combater essa oxidação que é permanente e constante. A poluição, junto com o sol,
causa, assim, uma grande oxidação. E a gente está numa cidade poluída. Então, o que, que acontece? A gente produz um pouquinho de sebo que fica na superfície da nossa pele, e essa poluição que a gente nem enxerga gruda na nossa pele e favorece a oxidação, né? Pensa algo enferrujando, é isso que vai acontecendo. Então, a poluição é altamente desgastante para a pele, quebra mecanismos que a pele tem de defesa. Então, por isso que a gente precisa limpar bem a pele quando vai, por exemplo, dormir, retirar esses poluentes da superfície da nossa pele, e por isso que a gente também, de alguma forma, se puder se proteger dessa poluição, é bastante interessante para evitar esse excesso de oxidação. Perfeito. Doutora Denise, muito bom tê-la aqui no Cá Entre Nós, viu? Pode ter certeza que nós aprendemos muito. Eu, pelo menos, aprendi bastante. Agora eu peço para que a senhora deixe aqui conosco os seus contatos e também uma mensagem para os nossos seguidores, por favor. Eu gostaria que isso não fosse, assim, somente mais uma entrevista, né? Que são maravilhosas e podem contribuir, mas que ela ficasse um pouquinho como uma sementinha aí na cabeça das pessoas, né? Eu lido muito com, além de lidar com as doenças de pele, eu lido muito com a estética, né? E eu acho que a beleza, a aparência, elas mexem com a autoestima das pessoas, né? E eu faço um atendimento eu sou professora de uma universidade, então nós atendemos o SUS, atendemos e isso faz parte do ensino das próprias residentes, e muitas vezes a gente vê a pessoa conseguindo, via uma estratégia de procedimento estético, crescendo na sua autoestima e melhorando a saúde como um todo. Então, esse link é muito importante, né? Uma senhorinha queria a todo custo fazer um peeling de fenol, que é um peeling maravilhoso, agressivo, mas com ótimos resultados, e porque ela tinha conhecido uma pessoa na internet e tinha lá um prazo para conhecer essa pessoa. Só que ela estava muito acima do peso, estava com síndrome metabólica, já começava a mexer na pressão, já começava a mexer, assim, caminhando para uma diabetes, tudo. E o nosso preceptor, um querido Felipe Ribeiro, falou: olha, se você emagrecer 10 quilos e melhorar o seu estilo de vida, Nem o filho vai precisar, de repente. A gente faz esse peeling em você. Ela emagreceu, fez o peeling, está feliz da vida com um novo companheiro. Então, esse link eu quero que ocorra. O link de você ficar bonito, né? Bonito por fora, bonito por dentro, né? Que você entenda que você é o gerente dessa sua vida, né? Há dificuldades de mudar estilos de vida totais, porque a gente adquire hábitos, a gente é viciado em um monte de coisa, mas certamente você tem esse poder dentro de você. Então, eu queria que essa minha entrevista servisse como uma sementinha aí para você procurar o fio da meada e fazer uma transformação, né? E meus contatos estão aí para vocês. Eu queria muito que vocês me seguissem no Instagram, Dei Steiner. Eu tenho um canal do YouTube, né, que está lá na link, e falo dessas coisas, né, das repercussões de toda a nossa questão do organismo na pele. Perfeito, doutora. Muito obrigado, viu? Olha, foi muito bacana ter a senhora aqui no nosso programa e nos dar essa verdadeira aula aí de como lidar com a nossa pele e, obviamente, com todo o nosso organismo. Bom, eu conversei hoje com a doutora Denise Steiner. Na semana que vem, é claro, teremos uma nova entrevista inédita e, é claro, também
contando com você que nos segue nas redes sociais e que também nos envia e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá um like para a nossa entrevista, e se você gostou da entrevista, por favor, divulgue nos seus vídeos, nos seus WhatsApp, nos seus meios de comunicação, aí, redes sociais e tudo mais. Doutora, mais uma vez, nosso muito obrigado por sua participação. E a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.